Bora para mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Já vai clicando em curtir, se inscrevendo no canal. E se estiver assistindo de um dispositivo móvel, clique em hypar para jogar a pontuação lá no alto, porque hoje a gente vai falar sobre o que está gravado no microfone, o que fica registrado e não tem como desmentir. E claro, sobre lições que era para o Atlético ter aprendido e que parece não ter servido como lição para evitar erros nos próximos meses. Era para ter aprendido com a experiência, Galo. E nos últimos meses, por exemplo, foi Elzinho aprendeu com a experiência, com o que viveu no dia a dia, e por isso aconteceu uma revolução no meu guarda-roupa. Ó, e que tô falando que fica aprovado, tá aprovado das minhas fotos do Instagram, entrando ao vivo na TV, no Noite de Galo, toda semana. Tem um lugar novo que eu vou trabalhar aí, que inclusive já vai ter registro meu lá também, usando Insider, no fim de semana, fazendo exercício na Pampulha. E o mais legal é quando você indica para alguém, você vê a pessoa usando e depois você fica sabendo que ela indicou para alguém. E o produto assim, amiga, porque a pessoa se sente bem e quem vê, gosta, percebe que fica bonito e compra e rapidinho está indicando para a próxima pessoa. Foi realmente uma revolução na minha vida, no guarda-roupa, até doeu que estava lá, que eu não queria mais porque eu queria passar a usar Insider no dia a dia. Trabalho de dia, trabalho de noite, no frio, no verão, na mala de viagem, no exercício do fim de semana, é sempre Insider. E ó, dia 7/7. Em julho já teve um best-seller da Insider por dia lá no site com condição especial, para homem e para mulher. E hoje, as 7 best-sellers da Insider para homem e para mulher estão no site para você conferir no link que está na legenda do vídeo. Clica, confere como que fica esse preço, já com o dia 7/7, mais um cupom do Camisa 12, e nas compras acima de 399, é frete grátis, é a massa inteira vestindo Insider. Clica aqui, ó, o link aqui na legenda. Ó. Ô turma, e na internet, cara, eu percebo sempre um debate que é muito válido, de algumas pessoas, é uma minoria, e parte até assim bem ligada a algumas pessoas do clube, mas eles têm todo o direito de questionar se parte dos comunicadores, de quem é chamado de influencer, não tem problema nenhum se quiser me chamar com esse termo e tal, ou youtuber, ou jornalista, que eu tenho diploma, eu trabalho com jornalismo também na televisão, vou trabalhar no outro lugar, como eu falei também, e entre outros lugares que já trabalhei, e torcedores, se não tá com cobrança demais no Atlético. Ô turma, aqui no Atlético, no Brasil de um modo geral, tem uma coisa que só funciona, é com muito barulho. Principalmente quando a gente vê uma situação, um cenário que a gente não concorda, que a gente acha que tem que evoluir. Eu não concordo com a forma como algumas pessoas se manifestam em redes sociais, como por exemplo o Twitter, com ofensa, né, com situações que acabam depois se tornando processo. Eu acho que realmente aí existe o debate do tipo, ó, tá pesado, esse tipo de palavra, esse tipo de termo não cabe. Só que querer também que torcida ou comunicação não cobra, não exija, além de tudo, não só o que ela acha que está certo, mas principalmente o que foi prometido, aí, meu amigo, não dá. Porque quem tem, principalmente o poder do microfone, quem trabalha nessa área, e o torcedor que está ali pagando, gastando com o clube, com camisa, com sócio-torcedor, com ingresso, ele tem o direito de exigir sempre o melhor, principalmente quando ele vê que não está legal. Então existe sempre um burburinho, uma pressão para que se cobre menos, para que não se fale tanto, e isso não rola principalmente. Aliás, eu vi até o Alcolumbre falando, tá barulho demais, tá cobrança demais, num Senado que estava com acusações gravíssimas e o cara queria que todo mundo ignorasse acusações gravíssimas que estavam acontecendo ali. Olha, imprensa, jornalista, não vou falar agora só como torcedor, tem que ser chato, cara. Claro que dentro de uma racionalidade, dentro de agir de forma correta, não existir qualquer perseguição, porque você não concorda de repente com o lado político de alguém, que acontece muito no Brasil hoje, até com um jogador, ou porque ele é inimigo de alguém que você gosta, não importa, o jornalista tem que agir da forma correta, e agindo da maneira correta, ele tem um opinativo, um informativo, ele tem que mostrar ali o que de repente não tá legal. E em Minas Gerais, principalmente, as pessoas esquecem muito isso, que o papel da imprensa não é ser amigão, não ser parceirão, e também, claro, não agir com perseguição. Eu acho que com equilíbrio, cara, você tem que sempre agir da maneira correta, mas principalmente, eu acho que jornalista e que imprensa tem que ser normalmente chato, não tem que ser assessoria. Para assessoria, existem os canais oficiais
não estou falando do Atlético hora nenhuma, eu estou falando de uma forma neutra, porque é de um modo geral que eu percebo aqui em Minas Gerais. Em São Paulo, eu percebo mais uma linha mais dura da imprensa, de opinião, de crítica, de apuração. Aqui em Minas Gerais, as pessoas sentem mais quando você exige, quando você cobra e tal, porque isso é da raiz, da essência do mineiro, né? Mas 2026, por exemplo, é um marco. No Galo Business Day lá atrás, o 2026 era o ano de 300 e poucos milhões de dívida. A gente está falando de um clube que está com 2 bilhões de dívida. Era um ano de 300 e poucos milhões competindo com as grandes potências do Brasil. O jornalista que pega e não fala, peraí, olha aqui o que falou, o que foi apresentado, e que não questiona o que aconteceu nesse tempo, de por que o que desandou, e quando houve a resposta não tem a tréplica, aí, meu amigo, eu prefiro ser o cara chato, que cobra muito, e que para alguns pode ser até o que não torce pelo Galo, que está torcendo pelo fracasso, porque usam muito esse argumento também, torce para dar errado para ganhar likes. Isso aí é coisa de gente frouxa que não tem peito para cobrar, que não tem peito para exigir. E principalmente agora, que a janela vai se andando, vai acabando o período de janela no Atlético, já começa a ficar bem próximo o período de jogos. Você pega algumas aspas, como eu vou colocar aqui, você olha para ele e fala, peraí, o que foi dito aqui? E não estou falando mais de 2020 do Galo Business Day, não. Eu estou falando já de entrevistas de março. Aqui no Atlético, aí sim, falando de Atlético, fechando um pouco mais a nossa janela aqui, nos últimos anos, de 2020 para cá, eu acho que a turma aprendeu muito que o que é dito não some com o tempo. Antigamente no rádio, na TV, você não tinha tanto registro fácil para depois usar para cobrar por internet. Isso mudou, cara. E aqui tudo que foi prometido foi registrado em cartório e depois o pessoal cobrou para valer com toda a razão. E não aprenderam a lição. O que está dito ali não adianta pouco depois você falar o contrário. Cara, e não foi só em 2020 quando a turma do que até então eram chamados de 4Rs, os 4Rs não existem mais, que prometeram tudo isso, do Galo Business Day, de dívida de 300 milhões, que a potência, que 4 Hulk, foram prometendo, e de repente eles percebem, peraí, não dá para falar qualquer coisa no microfone, como em 2025 o Rubens falou que seria dos melhores elencos da história do Atlético, não dá para ficar falando. Aí o Muzi lá, quando chegou para votar a SAF do Galo, aí já é 2023, fala que a associação não vai ficar com menos que 25% ou 20% depois. E 2 anos depois, 1 ano e meio depois, isso já muda totalmente. O torcedor tá meio cansado disso. E por que eu tô linkando lá com o Galo Business Day 2020, com 2023 e tal? Porque nesse início de ano, nós passamos por uma situação de saída de muitos jogadores aqui do Atlético e naquele momento o torcedor falava, a gente precisa de mais, ainda não tá legal. Mas já saiu tanta gente, já chegou tanta gente, mas é porque a situação era de luta contra o rebaixamento. E a gente não quer viver isso de novo. Aí naquele momento acontecem algumas entrevistas do Paulo Brax, principalmente, que eu preciso trazer aqui hoje e questionar como jornalista. Olha, foi dito isso aqui. Qual é o cenário que a gente está vendo aqui? E pode ser que lá dia 21 contra o Bahia às 19 horas na Arena MRV, 19h30, a gente tenha um cenário muito diferente. Mas hoje é preciso fazer barulho para que a gente tenha pelo menos resposta. Eu não ligo de se em 21 de julho tiver um super time o Paulo Brax falar, tá aí o Fael, camisa 12, vocês que me cornetaram, vocês que cobraram, vocês que mostraram. Tá aí, cara, tudo que eu mais quero é que o Galo fique bem, é que o Galo queime a linha, que o Galo apresente soluções. Mas hoje, aqui meu papel é questionar, usando, inclusive, falas do Brax, não é de 2020-23, mas de março, né? O Brax, inclusive, no início do ano, fala que existiam situações envolvendo o Sampaoli. Ele estava bem pé da vida com o Sampaoli. Eu lembro de um pós-jogo que eu gravei no Rio de Janeiro, que eu falei, olha, pela entrevista do Brax para HG Play, do Everton Guimarães, e pelo resultado do Galo essa semana, é questão de tempo da emissão do Sampaoli. A relação ali já era bem clara que
o Brax já tinha chutado o balde, e depois que o Sampaoli cai, o Brax deixa claro que algumas contratações na janela só não aconteceram por causa do Sampaoli. E que, a partir daquele momento, com uma comissão técnica mais maleável, com uma comissão técnica que permitisse mais abrir esse leque de contratações, a coisa ia ser diferente, né? Eu acho até que eu tenho aspas disso aqui anotado. Algumas coisas eu vou trazer aspas aqui, tá? Esperar a nova comissão. As oportunidades que temos na janela doméstica entendemos que não são o que queremos. Você lembra que fechou a janela, ficou só a janela nacional e o Brax fala: o que tem na janela doméstica, a gente entende que não é o que queremos. Não temos convicção de elevar o nível do nosso elenco hoje. Ou seja, o problema era a janela nacional, né? Eu copiei a aspa errada, tá? Eu vou abrir essa matéria aqui, eu vou dar um pause na câmera, pegar a aspa certa e vou trazer para vocês aqui, porque isso é extremamente importante, pegar a fala correta do Brax. Foi um erro meu, já volto. Agora sim, ó, o que disse o Brax. Hoje, preferimos trabalhar dentro do planejamento que temos com a nova comissão técnica. Esperar a janela do meio do ano, a partir de junho, com muito mais opções. Eu já vi algumas pessoas falando que nesse período de Copa estamos com poucas opções. Aí não dá, meu amigo. Porque agora a prioridade deles é ir para a Europa, então não dá, né? Então, se a diretoria falar realmente que foi uma janela com poucas opções, que o mercado está parado, está se contradizendo com o que foi dito em março. Porque se está junho, hoje preferimos trabalhar dentro do planejamento que temos com a nova comissão técnica, esperar a janela do meio do ano, a partir de junho, hoje é dia 7 de julho, com muito mais opções. Até agora foi só o Léo Duarte, com situações que a gente já sabia que precisava de mudança lá em outubro, setembro. Tem uma entrevista que o Brax dá para o Igor, que ele detecta problema no meio-campo do Atlético em outubro. E a gente está dia 7 de julho, cara. E são 9 meses depois. Quem fez menino naquele dia já está na maternidade hoje com o menino no colo. E por que ele fala sobre comissão técnica? Ele fala sobre o Sampaoli querer só o nome, não aceitar qualquer outro nome naquele momento. Ou seja, o problema era o treinador. Aí sim vem aquele trecho que eu li errado agora há pouco, que é a janela nacional, que ele também cita a comissão, mas ele fala principalmente sobre a janela nacional. As oportunidades que temos na janela doméstica, entendemos que não são o que queremos. Então, para lembrar o Sampaoli, agora o problema é a janela nacional. Não temos convicção de elevar o nível do nosso elenco hoje. Com o que tinha na janela nacional, eles entendiam que não precisava, que não ia agregar, não ia somar, não ia elevar o nível do elenco. E por mais que você me apresente o que fez o time do dia 2 de maio, que foi o dia do Clássico, para frente, aí a gente teve de março essa entrevista, início de março, abril, 2 meses pavorosos para o atleticano. Principalmente com 3 vitórias no Campeonato Mineiro, com jogos muito ruins no Campeonato Brasileiro. Essa janela aqui também já tinha oportunidade. Deixa eu voltar aqui com a sequência para que eu não apague e não leia dessa vez nenhuma situação errada. Por falar em situação, o Brax fala inclusive sobre situação encaminhada. Essa entrevista, esse ponto, eu não consegui achar a entrevista para o HG Player Grande, tem mais 2 coletivas do Brax, em que ele fala que algumas situações começaram, como se tivesse um início de conversa que começou a conversa, a negociação lá em dezembro, janeiro, para definir agora. Eu preciso achar esse trecho também, mas infelizmente para gravar o vídeo hoje eu não consegui achar, mas o Brax coloca como situações encaminhadas que iniciaram lá em dezembro e janeiro. Eu não sei se ele contava já com o Fred, de repente conseguindo uma situação mais fácil, ou aquele chileno novinho que acabou prorrogando o contrato dele lá, mas é mais uma situação que, olha, quando não for a janela nacional, com a nova comissão técnica, e nós ainda temos situações encaminhadas, então pera lá, meu amigo, o time já está treinando, já se representou aí há 2 semanas. Cadê então o que dependia de uma janela internacional, o que dependia de uma comissão técnica nova e o que já estava encaminhado de uma outra janela?
São questionamentos válidos. Eu não estou xingando, não estou aqui esbravejando sem argumento algum. Eu estou pegando falas que foram ditas pelo cara, pelo VP, CEO. Os caras arrumam tanto sigla, bicho. Nossa senhora. Pelo VP, que era, na minha época era diretor de futebol. Maluf, era diretor de futebol. Agora não, é VP. Não sei o que é isso. Aí, é o vice-presidente, né? Aí o CEO é o Pedro Daniel. Tá bom. O chefe da porra toda é o Pedro Daniel, os donos são os outros, e o diretor de futebol é o Brax. Pra mim vai ser sempre assim, tá? Aí eu tô mostrando aqui frases deles para situações que continuam pendentes. Outra frase: faremos mexidas com o mercado maior no meio do ano. Cara, com essas aspas, todas essas aspas que eu citei aqui, vai ter que existir um malabarismo muito grande para qualquer aparição do Brax agora sem reforço no meio do ano. Porque era para estar pegando o DNA da comissão técnica, sabendo o que o treinador quer para a sequência da temporada, pegando entrosamento com os companheiros e principalmente a gente conhecendo, que já eu vou falar sobre o jogo treino, o que nós teremos à disposição para o segundo semestre. Então, eu não sei se não vou cravar aqui que eu vou estar na coletiva, né? Além de estar na TV Alterosa, agora eu vou estar no outro veículo de comunicação também, mas se eu não puder estar na coletiva com o Brax, que esse ano eu estive na apresentação do Barba, mas, por exemplo, o treino que será aberto às 10 horas da manhã, como foi do CT semana passada, eu estou na TV Alterosa, eu não consigo. Mas o que eu vou pedir para o Lauro e para mim, para o repórter que vai trabalhar comigo agora, eu queria a resposta dessas 3 falas aqui, a não ser que ele crave realmente. Olha, prometi que com a nova comissão técnica ia acontecer, eu prometi que quando não fosse a janela nacional ia acontecer, e prometi que, né, no meio do ano ia chover reforço aqui porque tinha a situação meio encaminhada. Errei, falei, não aconteceu, tem razão em me cobrar. No mais, vai ter que existir realmente aquele malabarismo, como aconteceu nessas entrevistas de fevereiro, março, que olha, o Alan Franco é volante sim, ó. Olha aqui o mapa de calor dele nos últimos 12 meses. Na seleção do cara na Copa do Mundo, inclusive, agora ele jogou pelo lado direito, aqui no Atlético, jogava de primeiro volante porque não tinha primeiro volante, né? E aí, é o primeiro volante que tá aqui na planilha, né? Aí lá no pós-jogo, uns 2 meses atrás, eu falei, o Atlético não vai trazer reforço e vai vir com o papo de o Scarpa é um jogador que, se for apresentado hoje na Cidade do Galo, qualquer torcida do Brasil gostaria de ter um Scarpa, porque o Igor, em 2023, 24 e 25, entrou em quantos jogos e foi decisivo em quantos jogos? Um jogador polivalente, um coringa, que joga de volante, de meia, e que qualquer situação que precisasse ser contornada, foi contornada nesse período. O Dudu, veja bem como o Dudu termina o ano titular no Atlético. Você pode descartar um jogador experiente com esse currículo aqui? Ou traz reforço, ou se reforça para cumprir o que foi dito há 4 meses, ou veremos muito malabarismo, não só com o cenário vivido pelo Atlético, mas também com as aspas aqui. E tem outra coisa que eu falo que fica registrado no microfone, em entrevista, que essa me incomoda muito, que é o Rubens falar. O torcedor não precisa se preocupar com a dívida tem CPF. E se usar o argumento de que financeiramente o Atlético não está bem, precisa se recuperar e tal, a pergunta é, mas o Rubens fala que a dívida tem CPF, que é para o torcedor não se preocupar, e o torcedor está em casa preocupado agora porque não tem reforço. E o Atlético não consegue responder, porque tem uma fala do dono, que inclusive esse dia ele foi a classificação do Galo contra o América. Eu acho que o Lobão do Frossá, alguém fala do e reforço e conta e tal. O torcedor não precisa, e esse dia eu não quis falar muito. O torcedor não precisa se preocupar que a dívida tem CPF, nome, mas precisa, cara, porque estão usando isso de argumento aqui, ó, tá contrastando. Um usa um motivo, outro usa um motivo, e no meio tá o dono falando que não tem motivo nenhum, que tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. O Brax também fala que
Essas lacunas detectadas pela imprensa, pelo torcedor, também são detectadas pelo clube que iria resolver situações agora. Inclusive nessa entrevista para o HG Play. E o problema não era o técnico? Agora o Barba também estará numa situação que a gente também vai avaliar o comportamento dele. Ele já dá indício de que está cobrando um pouco mais ali depois do jogo contra o Vasco, e foi na semana, acho que contra o Puerto Cabello, que o Barba já dá indício ali de que vai querer reforço, que não vai achar 5 oportunidades. Você pode achar uma oportunidade como o Lodge, baita reforço, numa situação diferente, mas você não vai conseguir achar 5 reforços naquela situação e que o clube precisava se reforçar realmente. A não ser que ele mude da água para o vinho, como o Cuca mudou no meio do ano passado. Eu estou muito curioso para saber se o Barba, como está o Barba nessa janela, porque o time dele está treinando de noite lá na Cidade do Galo e tá o mesmo time que ele se despediu, saiu o Alonso, chegou o outro zagueiro. É o mesmo time. E, cara, não é ansiedade de torcedor, cara. Dia 21 tem Campeonato Brasileiro. 2 semanas depois, você já tem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana batendo na janela, batendo na porta, cara. E não adianta depois chorar pelo leite derramado. E agora a gente precisa falar sobre o... Eu não vou chamar de jogo treino, eu não vou chamar sobre amistoso. Você vai me desculpar. Porque o primeiro anúncio do Atlético, com os clubes fazendo amistoso e tal, o rival aqui de BH fez jogo internacional Independência, o Flamengo pegou o River Plate, né? Acho que o Grêmio agora também fez jogo treino, fez um amistoso. É informar o jogo treino com o Sub-20. Pô, eu passei raiva demais com o Sub-20 outro dia, cara. Eu falei pra minha mulher assim, na Copa, amor, acabou. Nós vamos namorar demais, nós vamos fazer o primeiro menino nosso nessa Copa. Tá eu lá vendo Goiás e CRB pra saber se o Atlético ia, nos pênaltis, pra saber se o Atlético ia subir pra primeira divisão. Um jogo horroroso do Atlético contra o Ceará. O primeiro jogo da fase de grupos eu vi já tinha sido muito ruim. Já vou falar sobre o jogo treino. O Atlético tomou 3 gols pro Ceará lá, e quase empatou no final, fez 2 no segundo tempo, mas esse jogo agora o Atlético não esboçou reação, e mesmo o Ceará muito desfalcado, conseguiu controlar a situação e faltou isso aqui pro Galo não subir. Que bom que subiu, eu acho que o Luiz lá na base vem fazendo um bom trabalho, acredito muito na mudança dele, já falei, já elogiei as mudanças do Galo que vem acontecendo, principalmente lá no Lateral Sport esses dias eu falei de algumas mudanças, mas a base, me apego muito a isso. Falei no último vídeo do Camisa 12 sobre a base também, mas vamos lá pro jogo treino com o Sub-20. Ô gente, tem menino do Sub-20 treinando contra o Atlético o ano inteiro. Você não divulga que o seu profissional vai jogar contra o Sub-20 não, gente. Isso é vergonha. Isso é absurdo. Nós vamos fazer mais um treino, assim como acontece durante o ano. Mais uma vez, teremos aqui as peças do Sub-20 participando. Inverte a forma como você vai informar isso. A gente vai oportunizar aqui, vai ter a oportunidade dos meninos treinarem com o profissional. Não coloca que é a forma de você testar como está indo o trabalho. Deixa eu ver como está a pré-temporada do Atlético. Deixa eu colocar com o Sub-20 que está saindo da Série B agora. Isso, inclusive, pode virar gancho lá para frente, porque a gente sabe como o torcedor se comporta no momento de raiva. Vai falar assim, tá vendo? Foi marcar. Mas contra o Sub-20 jogou demais. A gente está contando que o Atlético vai ganhar do Sub-20, né, dele. Então, mas contra o Sub-20, né, um time que só faz teste contra o Sub-20, isso vai virar gancho pro torcedor cobrar lá na frente, eu não tenho dúvida disso. Mas eu realmente fiquei constrangido de ver que o Atlético divulgando que faria um jogo treino contra o Sub-20. Cara, será que é medo de testar verdadeiramente esse time? Será que é medo de testar e a gente vê que está apresentando os mesmos problemas contra uma equipe mais qualificada? Você tem que anunciar que o Sub-20, que participa dos seus treinos o ano inteiro, vai participar de mais um. Enquanto eu estava montando equipamento aqui, estava tendo a live do Breno Galante, e cara, que argumentos bons eu ouvi lá. O que sai de positivo? Porque se você ganha, não fez mais que obrigação, não foi um grande teste. Se você empata ou perde, se apresenta qualquer situação, acabou o mundo. Vai trazer a resposta para os problemas do Atlético, de por que estava sofrendo gol todo jogo, de como os volantes vão se encaixar, do ataque que precisa tanto de reforço. Vai responder às dúvidas do Atlético, ter mais um dos tantos treinos contra o Sub-20? Era melhor ter falado, nós vamos fazer um titular contra a reserva, um treino aberto para vocês assistirem. Eu nem citava o Sub-20.
Ô galera, lá na Arena MRV, tal dia, vai ter um treino aberto, aí vai ter uns meninos, muita gente do Sub-20 participando lá, e tá lá pra vocês, pra imprensa cobrir e tal. E ficar menos feio, cara, eu realmente... E por mais, pode me chamar de chato nessa hora, pode falar que eu tô implicando com detalhe bobo, mas na moral, cara, eu acho isso loucura, assim, falar, galera, tem um treinão, o Atlético vai fazer um treino na Arena MRV, vai matar a saudade do gramado sintético, não pode esquecer como é que a bola rola ali e tal, nós vamos pra lá, aparece lá, com a câmera, com os microfones, beleza? O Atlético está fazendo, porque tá todo mundo fazendo amistoso, pressiona, precisa dar uma resposta. E a impressão que eu tenho é que o Atlético realmente assim, tá com medo de testar, porque sabe que é de vidro. Tipo assim, de dia 2 de maio até dia 30 de maio foi legal o time, mas será que tá do mesmo jeito? E agora ainda tá os meninos lá na Copa que não voltaram ainda. Nossa senhora, é basicamente aquele time que jogou ali contra o Vasco. Então, calma lá. Vamos ver aqui. Fala que vai treino com o Sub-20. Faltou o departamento VDM, cara, vai dar merda, às vezes falta no Atlético e nesse caso aí faltou demais. Depois encontra o Betim o jogo e mais uma vez lá no Branco Galante a turma fala, o Betim, ele tá na Série D, o Democrata foi eliminado, Pouso Alegre foi eliminado, Tombense, eu gosto muito de mandar no grupo da bancada e aí eu até mandei lá os resultados da Série D, anotar no meu grupo pessoal aqui do Alderosa Esporte. O Betim, tá aqui. O Uberlândia ganhou do Serra Branca e o Betim ganhou do CSA. E aí, o Betim vai jogar no domingo contra o CSA, o jogo da volta para ver quem classifica na Série D. Volta na terça para BH, tem a viagem desgastante e tal. E na quarta, tem um jogo treino contra o Galo. E se o Betim for eliminado, como é o clima, a utilização de peças do Betim, que demitiu o treinador no hotel agora, antes do jogo, que é o treinador que era do nosso Sub-20, o Zago, como que fica a logística, o descanso de quem jogou, de quem continua no clube, se não classificar, então... o Atlético queria realmente um Betim meia-boca, Betim poupando peças e tal, tá com medo, a pergunta que eu me faço, eu não tô nem aí se rival pega corte e tal, mas tá com medo de teste difícil, Atlético? Tá com medo de fazer um teste mais casca grossa? Não confia porque não trouxe reforço? É o questionamento que eu tenho hoje para o que aconteceu. É sem torcida e, como a turma falou na live lá, eu preciso da crédito, que é pro Breno, que eu tava montando, e eu falei, pô, legal os argumentos e tal. E o medo de protesto, cara, tipo assim, se eu abro pra torcida, o torcedor fica pedindo reforço e tal, a câmera pega, a torcida no jogo treino exige reforços prometidos e tal. Então, de verdade, a impressão que eu tenho como torcedor e comunicador é um Galo que evitou confronto casca grossa e que ficou com medo de protesto de torcedor, né? Teve uma outra situação. E o do Betim é sem imprensa também. Então, assim, o que puder esconder aqui, vamos esconder, vamos deixar o torcedor descobrir lá dia 21 de julho como está a situação. Até lá, esquece, não vamos mostrar muita coisa não. E quando você pega resultados do Bragantino, antes dessa pausa também, Rafael, tá com medinho do Bragantino? Lá na bancada eu ficava assim, gente, vocês estão achando que vai golear o Japão, Noruega, calma, na Copa do Mundo. E sim, cara, eu fico desconfiado com tudo que tá acontecendo de promessas não cumpridas, de uma janela que não chega a ninguém, de um clube que não tá querendo testar, de um clube que tá escondendo o que pode, e pegando um Bragantino que vinha de bons resultados. O Juventude está em quinto na Série B. A gente teve dificuldade com o Ceará lá na 11ª posição. O Juventude vem de bons resultados. A Série B não parou durante a Copa, por exemplo. Então, cara, atleticano me entende. Que bom que pelo menos a gente tem a sandália da humildade. Eu não tá de salto alto, eu prefiro a sandália da humildade. Eu tô realmente assim, por causa não só pelos resultados do Bragantino e do Juventude, mas por não ter reforço para um time que precisa muito de reforço, que não está cumprindo as promessas de que está tentando evitar teste demais, câmera demais, microfone demais. Tudo bem, abriu a Cidade do Galo semana passada pro treino e tal, mas a gente precisa de mais resposta, cara. O Atlético tem interrogação demais e tá vindo pouca exclamação. Beleza? Por falar em exclamação, a resposta para você aí abrir e fazer sua apostinha na Copa do Mundo é com a KTO. Baixe o aplicativo da KTO na loja do seu celular.
pode ser Apple Store, Play Store. Jogou KTO, apareceu o aplicativo da KTO. Por quê? Quando você vai no site kto.bet.br, de repente você ficava lá, tem que logar, tem que confirmar o e-mail, que depois chega no SMS, com o aplicativo você faz um reconhecimento facial e pronto, tá KTO lá para você com os jogos da Copa ou de qualquer outro campeonato que você quiser. kto.bet.br se você preferir, mas se quiser, baixa o aplicativo da KTO que está rolando chance extra por lá também. Só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade e se não souber brincar, fica longe. E principalmente, não exagere. Não é para você colocar o dinheiro de casa. É realmente o dinheiro que eu chamo de dinheiro da sinuca, que inclusive quando eu vou jogar meu Pokémon com o pessoal, eu falo, isso aqui é meu dinheiro da sinuca. É para você realmente saber se divertir na KTO. E se você não souber, fica longe, não baixa, não acesse. Beleza, turma? Grande abraço para todos vocês. Aparecendo mais assunto, a gente traz para debate aqui, principalmente trazendo promessas. E não são coisas da cabeça do Fael. Até o próximo vídeo. Tchau!